Paula G. Carvalho, muitas pessoas que chegaram ao canal através do vídeo que eu fiz de uma forma mais simples de se operar gráfico de Renko. Muitas pessoas chegaram, muitas pessoas têm usado o operacional e eu estou recebendo muitas vezes a mesma pergunta. Gi, funciona também para o mercado internacional? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões. Bora para a tela para mostrar isso para vocês. Bora então mostrar aqui para vocês aquilo que eu falei. Muitas pessoas têm me perguntado. Muitos me perguntam, Gi, você dá mentoria sobre o mercado internacional? Não, eu não dou, eu ainda não tenho expertise para isso, então eu não ensino. Inclusive a mentoria, a próxima turma já está aberta, vai ser nos dias 16 e 17 de junho, já estão abertas as inscrições, quem tiver interesse, tem o link na descrição. Lembrando que não está incluso, não ensino mercado internacional apesar de operar, porque eu não acho correto ensinar algo que eu ainda não tenho expertise, apesar de já operar. Deixa isso para um futuro. Mas atendendo a pedidos, muitas pessoas me perguntando, e aí, como que faz, qual que é a leitura, quais são os indicadores? A mesma forma que eu opero no mercado nacional, eu opero no mercado internacional. É claro que nós temos muito mais ativos, muito mais liquidez, então a gente tem que ajustar. Por exemplo, eu opero exclusivamente gráfico de Renko. Eu já testei em algumas plataformas e eu não consegui performar. Tive muita dificuldade com a plataforma. Eu digo de conhecimento mesmo, de não saber ao certo como que faz cada coisa. E isso me trava, isso me limita. Então, eu tenho que operar pela Black Arrow, porque eu me sinto confortável, que eu estou no meu espaço, eu estou no meu ambiente, para mim é muito mais tranquilo. Aqui eu estou na tela da Nasdaq, cada corretora, eu opero pela Active Trades e cada corretora dá um nome. Umas dão um nome, outras dão outro, mas é Nasdaq, que nesse caso é CFD de Nasdaq. Então, para vocês entenderem, de tempos em tempos, a Nelogica, Black Arrow, enfim, eles mudam a forma como o Renko funciona, porque quando o ativo está com uma liquidez muito alta, eles vão diminuindo o incremento. Então, para vocês entenderem, até outro dia eu operava isso aqui no 30R. Se eu coloco no 30R, vou até mostrar para vocês, se eu coloco no 30R, vai dar um box por dia. Por quê? Porque estava tendo uma liquidez muito grande, estava gerando muito volume de box, e isso vamos dizer assim, para a parte de tecnologia, muitas informações, dados para carregar fica mais lento, então eles vão mudando com o tempo. E eles acabaram de mudar isso, então antes eu operava o Zatec no 30R, agora tenho que operar no 3. É o mesmo movimento, só que eles mudaram isso. Então de tempos em tempos tem que ficar ajustando isso. Então para vocês entenderem, eu estou aqui na tela de Nasdaq. Isso para quem não tem conhecimento nenhum de mercado internacional, a intenção desse vídeo não é ensinar ninguém a operar mercado internacional, tá? Como eu mencionei, eu estou engatinhando nesse mercado também, eu opero um pouco mais de um ano, mas sem dedicação, sabe? Eu opero uma semana, e fico uma semana, 15 dias fora sem operar, e entro, opero de novo, não é aquela coisa com consistência, diária, sabe? Não, então, né, por enquanto, não tenho como ensinar isso para vocês. Mas o que eu quero explicar, para quem já sabe o operacional e para quem já conhece o mercado internacional, que já está acostumado, o operacional funciona assim, ó, maciozinho. Claro, vai ter dias mais travados, com mais ruídos, sim, mas no geral funciona, que é uma maravilha. É um mercado com uma liquidez absurda, não tem nem comparação com a nossa B3, é extremamente assertivo o operacional dentro do mercado internacional. Então é assim, é mais uma questão de gerenciamento de capital do que de qualquer outra coisa. Então, para vocês terem uma ideia, aqui na tela eu tenho só o MACD, os pivôs, na coloração eu tenho o meu cruzamento, né? E tem uma média que eu considero macro, mas aí como mudou, eu tenho que analisar melhor qual que vai ser a média que vai funcionar melhor, mas por enquanto eu estou usando a 21 do 5R. Mas é aquela coisa que não muda. MACD estando comprador,
trabalhando acima de pivô, trabalhando acima da média. Hoje, por exemplo, em Usatec, deu uma única compra. Esse gatilho, ele aconteceu 8 horas da manhã, mais ou menos. O mercado americano não tinha aberto ainda. E quem entrou nesse trade ficou o dia inteiro. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um microlote. Um microlote, que é a menor fração que dá para operar esse ativo. Um microlote. Aí eu vou ajustar aqui para vocês perceberem com a movimentação máxima quanto que ele teria pago. Isso para quem entra e segura o trade, obviamente, né? Teria pago 83 dólares a movimentação máxima, mas é lógico que ninguém segura a movimentação toda, enfim. Aqui qual seria o meu risco? O meu risco nesse trade aqui, 1, 2, 3, aqui, seriam 13 dólares e 80. Então eu tive um risco de 13 por lote, por microlote, para uma possibilidade de até 83 dólares de ganho. Veja que hoje ó, foi suave. Ah, Gi, mas quando deu esse cruzamento, o MACD não estava dando condições. Exato. Para quem chegou no canal por aquela forma de operar mais básica, para ser menos errático, para quem ainda não sabe ler contexto, o MACD não dava condições. Mas eu sempre vou operar analisando a estrutura. Eu vinha de uma movimentação ascendente. Eu tenho um movimento mais alto, topo mais alto. Esse fundo não rompeu o fundo anterior. Qual que foi o fundo anterior? Esse aqui. Ah, Gi, por que foi esse fundo e não esse aqui? Porque esse movimento é muito curto para eu considerar um fundo. Esse eu considero um fundo. Esse aqui não, esse aqui também não. Então aqui eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior. Então eu tenho topo mais alto, fundo mais alto. Então quando der esse cruzamento, a estrutura de alta está favorável, mesmo o MACD ainda não estando favorável. Isso para quem já consegue fazer o mínimo de leitura de contexto. Não consegue? Hoje não teria dado gatilho de cruzamento, aí teria somente entrada de pullback. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é a performance do operacional usando esse gatilho. Ó. Aqui ontem ele também só subiu, ameaçou reverter na hora da abertura do mercado, mas nem fez um movimento muito forte. Enfim, ele tem aqui lá os movimentos, no geral, uma assertividade muito boa, funciona muito bem. E aquilo que eu falei, ali eu tô falando de um microlote, que é a menor fraçãozinha, que é bem pouquinho. Claro, isso é um ativo que é um pouco mais caro. Se a gente vai para pares de moeda, né, mercado Forex, aí eu já prefiro, como ele tem muita movimentação, vocês ignoram essa médiazinha verde aqui, porque eu tô no layout de Usatec. Como ele tem muita movimentação, se eu vou para os rankings menores, eu tenho muito ruído, então eu prefiro analisar a estrutura do preço junto com o cruzamento. Então aqui eu tenho também boas possibilidades. Aí a mesma coisa, para vocês entenderem aqui. Vamos colocar aqui um microlote aqui. Olha como Forex, né, dependendo do ativo, a diferença é muito alta. Aqui o meu stop, se eu fosse deixar no stop correto, 1, 2, 3, seria de 1,50, a menor fração. E aí aqui a condução que cada um faria, enfim. Mas aqui teria pago 3 vezes o seu risco, né? Então assim, é algo que dá ótimas possibilidades, igual hoje, bem amarrado. Se a gente pega aqui ontem, olha como ontem movimentou bastante. Ontem, se fosse essa mesma análise, você entrando aqui com um microlote, ele chegou a andar para pagar 10 dólares, 14 dólares, isso falando de um microlote. E sempre com aquele risco bem pequenininho, porque o risco são 3 boxinhos aqui, vai dar ali mais ou menos entre 2,50 não, 1, 2, 3, aqui da minha entrada, 2 dólares, vamos contar aqui 2 dólares. Então você consegue operar perdendo muito pouquinho e ter a possibilidade de fazer bons trades. Se a gente reduz o gráfico, você vai ver aqui, tem um movimento ascendente, então não tem por que eu fazer venda. Mas o MACD estava vendedor, mas não tem por que eu fazer venda. Eu tenho um movimento ascendente, ele fez esse cruzamento, mas ele ainda não estava com um movimento de queda, não tinha revertido a estrutura e depois deu uma nova entrada. Quem entrou nesse box aqui não teria sido estopado e depois teria pago. E aqui a mesma coisa, andou 73 pontos, andou bastante, pagaria ali também.
um ganho mais ou menos. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Muitas vezes as pessoas acham que assim, operar outro mercado é extremamente difícil. Não é extremamente difícil, é diferente do que a gente está acostumado. É diferente porque a forma dos pontos para cada ativo muda, não tem um padrão. Apesar que aqui a gente também não tem, né? Que o índice movimenta de um jeito, o dólar de outro. Mas a questão é que cada ativo se movimenta de uma forma. Então a gente tem que conhecer o ativo, se acostumar com a movimentação dele, para aí sim começar a operar e ter ali bons resultados tentando buscar isso. Eu particularmente, praticamente só tenho operado no Nasdaq. Por quê? Quando eu comecei, eu queria entrar em tudo. Era ouro, era um monte de par de moeda, era tudo quanto era índice. Aí o que acaba acontecendo? Você ganha em um, perde no outro, ganha no outro, perde no um, e fica aquela bagunça, e você já não administra direito, porque você entra de qualquer jeito, você não está analisando direito, deu gatilho, você vai. Então, o que eu percebi? Que eu fazia muitas operações e no final do dia o ganho era muito baixo, não valia a pena. Falei, olha, se eu prestar atenção em um ativo e ficar boa naquele ativo, eu vou performar melhor. E foi o que eu passei a fazer. Então eu praticamente só opero Nasdaq hoje. Eu quase não opero os pares de moeda, muito difícil. Eu não opero à noite, não opero fora de horário comercial, vamos dizer assim, que foi um combinado que eu fiz com a família, porque eu já passo o dia inteiro na frente da tela, não só operando, mas dando suporte para aluno, tirando dúvida. Imagina, à noite, não tem vida, né? Então não dá. Então meu combinado foi, à noite eu não opero. Não, nada de mercado internacional, só se for durante o pregão associando a B3. Ou consigo fazer ou eu não faço. Então, até por isso, eu optei por ficar só em Nasdaq e acho que não precisa mais que isso, porque igual vocês viram aqui, uma única entrada, gente, eu estou falando de um microlote, mas não é todo dia que dessa movimentação toda, que paga tão bem, sim, mas você tem a possibilidade de ter um ganho legal, colocando pouquíssimo em risco, perdendo pouco, com trade, com um ativo, um ativo mais direcional que te possibilita mais. Então é mais uma questão de ajustar. Mas sim, o operacional funciona muito bem. É claro que para cada tamanho de ativo, para cada ativo tem um tamanho de renco. Muitas pessoas falam assim, mas é caro, a plataforma é caro. Eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista. Ninguém quer pagar a plataforma. Igual, tem corretoras que oferecem a plataforma gratuita desde que você opere um número mínimo de lotes. Sim, mas de verdade eu acho um custo baixo. É R$ 149,90. Você está falando isso porque você tem capital para pagar, eu não tenho. Gente, da mesma forma, é que a gente se acostumou mal, né? As corretoras, se eu operar, sei lá, 5 contratos no mês, ela me dá a plataforma de graça. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é que são mais operações. Mas você consegue ter esse benefício também, só que você vai ter que operar. E qual que é a minha sugestão para a maioria das pessoas que tem esse problema? Que não quer ter o custo da plataforma? É operar o mini índice aqui. A movimentação vai ser um pouquinho diferente, vai a mesma coisa, gente, a mesma encrenca. Então, ao invés de... Entendo, não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas analisarem essa possibilidade. Por exemplo, aqui está o mini índice. Aqui está no 30R, Jesus. Vamos lá, vamos colocar no 11R, que é o que vocês estão acostumados. A maioria está acostumada. Vocês vão ver que foi a mesma movimentação que o 11R fez hoje. Vai ter uma pequena diferença de número de box, uma coisa em outra, vai... Mas, no geral, é a mesma coisa. Então, a hora que você acostumar com o tamanho dos box, aquela coisa toda, você vai ver que você vai tirar de letra. Você não precisa nem olhar para o outro. Isso consegue fazer os trades também. Então, aqui, por exemplo, se você operar 40 lotes por mês, você tem isenção. Aí, 40 lotes seriam 20 operações com um lote. 40 lotes seriam 20 operações, isso que é compra e venda. Então, seriam 20 operações com contrato. Então, você teria que fazer 20 trades no mês com um contrato de índice. Aqui é a mesma coisa do nosso. Se você colocar você vai ver que é a mesma coisa. Então, aqui, lógico, ele permite você operar com fração também, que a fração é bem baratinho, ó. O mínimo aqui são 5 microlotes, mas olha isso aqui. Bem baratinho, bem pouquinho. Então é tranquilo operar com lote, é igual operar na B3. Então você consegue operar dessa forma e ter a isenção da plataforma. Então, assim, é uma forma de aos poucos. Não está confortável ainda em operar na conta real? Opera na conta simulador os ativos que você ainda não conhece
e opera na conta real, mini índice ou mini dólar, conforme o ativo que você prefere desses dois, para ter isenção da plataforma. E o resto é a mesma coisa do Profit, a gente não muda nada, é tudo igualzinho, a mesma cara, mesmo tudo, mesmo jeito que faz tudo, os mesmos indicadores, então é super tranquilo. É claro, a parte ruim é toda corretora te pede um depósito mínimo. A maioria delas pede $250. Não é pouco, eu entendo que para muitos é um valor muito alto, mas para aqueles que puderem é uma possibilidade. Mas a intenção aqui principal era mostrar, o operacional funciona aqui? Funciona sim, funciona e funciona muito bem. Vão ter momentos de ruído, mas é um mercado muito mais líquido, muito mais tranquilo de operar no sentido de ter oportunidade, porque às vezes a gente entra no índice e fica ali aquele lenga-lenga o dia inteirinho. Aqui não, aqui você tem ativos que andam mais, performam muito bem e te dá inúmeras possibilidades de entrada. Aí você tem SP500, você tem um monte de coisa aqui. Aí você consegue escolher, igual que tem um índice alemão, que eu gostava muito de operar ele, mas eles mexeram no incremento agora, tá uma tristeza, porque mesmo eu colocando no 250R, tá dando 2.000 box por dia, pensa bem. Então aqui você fica com muito ruído. Eu prefiro, antes eu operava num renco menor, só que como que eu posso dizer? Era um renco menor, tipo, era um 10R, só que igual a um 30R, vamos dizer assim, e agora tá invertido. Então não sei que diabo que eles fizeram, e que aí agora você fica com muito ruído, então fica, sai, volta, sai, aí eu não gosto. Então, não tenho operado não, mas olha só, olha como tá aqui. Foi o que aconteceu com a NVIDIA ano passado. A NVIDIA todo dia dava tipo 5.000, 6.000 box. Aí depois eles mexeram, aí ficou ok. E aqui eles estão precisando fazer a mesma coisa, porque aqui ficou muito ruim. Mas então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, que mercado internacional dá sim para operar de forma muito simples. Gente, percebam, olha o que eu tenho na tela. Eu tenho a média de 21, né, para acompanhar e fazer pullback, proteção. O cruzamento já está na coloração. E o MACD e o pivô, porque eu tenho um carinho especial pelo pivô, porque é uma região que normalmente costuma segurar. E é isso, eu não tenho aquele mundo de coisa, aí análise disso, região de não sei o que, região de... Não, gente, eu vou conduzindo o trade naquela mesma pegada que eu faço no mini índice, que eu mostro para vocês, é super tranquilo, eu gosto bastante. E para quem queria ver se o operacional funciona aqui também, tá aí a resposta. Sim, funciona e funciona muito bem. E claro, você vai ter dias mais amarrados, que vão andar menos, vai ter mais vai e vem, mas no geral você consegue fazer excelentes trades. Geralmente eu faço um trade por dia só na Nasdaq, a não ser que eu entre errado e tome um primeiro stop, aí eu tento o segundo. Mas no geral, entro no primeiro, pagou meu dia, eu vou e não faço mais nada. Certo, meu povo? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.